Olá, querido irmão, querida irmã. Vamos dar continuidade ao estudo de doutrina do Espírito Santo. Hoje, estudando a lição de número 11. Mas uma palavra inicial antes de entrarmos propriamente no estudo de hoje. Como é do conhecimento dos amados irmãos, que fazem parte das igrejas batistas do Brasil, que utilizam a revista Convicção, e também a revista Realização, ambas produzidas pela Convenção Batista Brasileira, nesse trimestre nós estamos estudando Doutrina do Espírito Santo. Eu gostaria de dar um destaque a respeito da relevância desse estudo. Entendemos que o tema Espírito Santo é relevante para a vida do crente e da igreja. Ao estudarmos esta doutrina, precisamos compreendê-la como relevante para a nossa experiência cristã e para a existência da igreja. Uma constatação minha é que as denominações históricas não enfatizavam este estudo até anos atrás. Quem viveu os acontecimentos da década de 1960, a década de 60, sabe o porquê que estou afirmando isso. Eu posso até entender as razões, que levaram a isto. Mas, hoje, vejo que estamos abertos ao estudo de tamanha relevância. Percebemos hoje que a história nos mostra que este tema, embora não tenha sido estudado por algum tempo em nossas igrejas históricas, ele é de tremenda relevância para a vida da igreja e para a vida dos crentes. É importante ensino para o crescimento espiritual da igreja e, consequentemente, dos crentes. Então, eu entendo que este resgate do ensino sobre a doutrina do Espírito Santo para este tempo veio abençoar as igrejas e abençoar-nos, consequentemente, como crentes, para compreendermos que o Espírito Santo é importante na vida de todos os crentes, independente da sua denominação. Mas nós, enquanto batistas, precisávamos refletir o quanto a palavra de Deus nos ensina e o quanto nós precisamos compreender de maneira correta, diante dos ensinos da palavra, o poder, a manifestação e a presença do Espírito Santo no meio de nós. Penso que durante o estudo desse trimestre está sendo importante para que possamos esclarecer para todos nós, crentes batistas, e aqueles que creem como nós, que todos os salvos estão mergulhados e plantados no Espírito Santo. E isto é inspirador para nós. Que o Espírito Santo faz parte da vida do crente a partir da sua salvação. E a partir daí o crente está mergulhado e também plantado no Espírito Santo do Senhor para a sua vida cristã. E, ao mesmo tempo, nos percebemos desafiados a permitir que, a cada dia, nós, enquanto servos do Senhor, sejamos cheios do Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo é desafiador. E os instrumentos para que realmente sejamos cheios do Espírito Santo? Pela oração, vida devocional. Quem sabe nós precisamos resgatar a vida devocional em família, ou até mesmo pessoal, através do estudo correto das Escrituras.
E quem sabe, desenvolver a prática, o estudo e a prática da pregação expositiva, para compreendermos corretamente o que significa a presença do Espírito Santo em nós. E sobre o dom do Espírito Santo, discernido na convicção sobrenatural de Deus na obra da salvação. E na dedicação ao serviço cristão, que são a demonstração dos talentos que Deus transforma em dons concedidos pelo Espírito para a edificação dos crentes na igreja. Portanto, essas palavras iniciais, quando já estamos quase encerrando o trimestre, né? Sendo esta a lição de número 11, e daqui a 2 lições estaremos encerrando o trimestre. A lição, portanto, de número 11 tem como tema fruto do Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5 e capítulo de número 6. O texto principal é Gálatas 5, 22 e 23, que mostra-nos as características do fruto do Espírito Santo, que falaremos no decorrer da lição. E o texto áureo é de Gálatas 6, verso 8. No texto áureo, nós vamos encontrar diferenças importantes. Que o apóstolo Paulo fala sobre semente da carne e semente do Espírito. Ele vai mostrar para nós que a semente da carne é a corrupção. A carne gera corrupção. Palavra tão presente neste tempo, né? Mas a corrupção que Paulo se refere aqui é a corrupção espiritual. Diante de tantas outras, mas nós precisamos resolver as questões espirituais que corrompem o nosso entendimento a respeito das coisas espirituais. E Paulo fala que a semente do Espírito é vida. É vida em Cristo. É vida em Deus, que resulta, em última instância, na vida eterna. Por isso, Paulo mostra como nós podemos viver, né, pelo Espírito Santo do Senhor. O que a semente do Espírito Santo de Deus vai fazer germinar na vida do crente. Versículos 9 e 10 do capítulo 6, para fazer o bem. Versículo 16, para gerar a paz. Gerar a misericórdia. Ter a marca de Jesus, versos 17. Gerar a paz, verso 16. Gerar a misericórdia, verso 16. E ter a marca de Cristo, verso 17 do capítulo 6. Então, o capítulo 6 é como uma aplicação do capítulo 5, quando no capítulo 5 ele fala-nos sobre fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Gálatas 5, ele nos mostra que pelo Espírito Santo o homem alcança a liberdade em Jesus Cristo. Liberdade é uma outra palavra para este tempo. E nós precisamos vivenciar esta liberdade tão importante para o nosso ir e vir. Mas não é esta liberdade que Paulo está falando aqui aos Gálatas. Paulo está falando da liberdade espiritual. Paulo está nos chamando a esta atenção. A liberdade espiritual, ela é verdadeira, genuína em Cristo Jesus. Mas não usarmos desta liberdade para dar ocasião à carne, ou seja, à vontade da carne, mas para servir a Deus. Para viver no Espírito e não na carne. Por isso, Paulo diz aqui no capítulo de número 5 que é preciso andar em Espírito.
andai em espírito e não cumprireis a vontade da carne. Então, quando nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, a vontade da carne é, de alguma forma, vencida. Nós vencemos a vontade da carne para dar lugar à vontade de Deus por meio do Espírito Santo. Por quê? Fica claro para nós, no estudo de número 11, que a carne se opõe à santificação. Se nós desejamos, se cada um de nós deseja uma vida de santidade na presença do Senhor, nós precisamos estar vigilantes quanto à carne, porque a carne se opõe à santificação. Veja aí capítulo 5, versos 17 e 18. À medida em que a gente vai citando o texto, você consulta, né? Na Bíblia, ou no compêndio que você tem, ou na mídia que você pode acessar. O verso 19 mostra-nos uma lista das características do fruto da carne. O fruto da carne. O adultério, a impureza, a idolatria, adivinhações, inimizades, heresias, contendas, pelejas ou discórdias. Percebe? São estas as manifestações de uma vida dominada pela carne, pela corrupção da carne. A carne corrompe o homem, levando à idolatria, adivinhações, impurezas, adultério, inimizades. Como nós temos percebido hoje, não é, diante de uma cultura polarizada e comportamentos polarizados, inimizades. São coisas da carne. Heresias, e quantas heresias diante de um sistema relativista que estamos vivendo hoje, entrando das nossas igrejas. Contendas. Pessoas, por discordar das outras, agem de forma como que estivesse pelejando contra a outra. E o texto diz que a carne gera peleja, contenda, discórdia. Então, nós precisamos estar atentos, como se somos habitados pelo Espírito Santo do Senhor, nós precisamos ter vigilância contra as expressões carnais que são naturais, né, da carne. Mas o verso de número 22 nos mostra o oposto. O oposto à vontade da carne. Nós entendemos, irmãos, que aquele que é salvo está plantado no Espírito Santo do Senhor. Recebeu o Espírito Santo de Deus. Então, ele tem intimidade com o Espírito, ele é conduzido pelo Espírito de Deus. A sua vida está como que plantada no Espírito. E a semente deste plantio produz fruto, produz um fruto, que é o fruto da salvação. O Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo para que sejamos homens, mulheres, jovens, meninos, meninas, convertidos a Jesus por ter sido convencido do pecado. Se arrepende e se converte a Cristo. E então o fruto do Espírito paira em nós, né? É germinado em nós, que é a salvação, que tem as suas características. Assim como a carne, né, o fruto da carne, tem também suas características, a corrupção, o fruto do Espírito tem também suas características em nós, que é a salvação. E quais são as características da salvação em nós? Deste fruto do Espírito? Amor, alegria, paz espiritual,
de uma vida dominada por Jesus, pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Bondade, esperança, fé, mansidão. Diante de qualquer circunstância, não é? Quando nós damos lugar ao Espírito, ele nos conduz a esta característica chamada mansidão. E quando nós olhamos lá na bem-aventurança, o texto diz que bem-aventurado é aquele que é manso. E, ao mesmo tempo, diz que bem-aventurado é aquele que promove a paz espiritual no meio da geração que está plantada. Temperança, outra característica do fruto do Espírito. O que é ser temperante? É ter a capacidade de dominar-se a si mesmo, a capacidade do domínio próprio. O domínio próprio diante das suas palavras, diante daquilo que você pronuncia como palavra, se as palavras que você pronuncia agradam ao Senhor ou não. Domínio próprio diante das suas atitudes. Domínio próprio na hora de escrever o seu post no Instagram, no Facebook, nas mídias sociais. Quando você vai comentar o post de alguém, domínio próprio. Percebe? Aí você que faz parte da igreja onde eu sou membro, Segunda Igreja Batista em Fragoso, ainda há pouco nós estudamos sobre isto e refletimos sobre isto no congresso da nossa juventude. O que temos comentado? O que realmente temos compartilhado? O que realmente temos curtido? Será que está gerando no coração das pessoas amor, alegria, paz, bondade, esperança, mansidão, domínio próprio? Então, aqueles que têm o Espírito Santo do Senhor têm a salvação. E a salvação traz consigo estas características. Mas há duas características que nos chamam a atenção também relacionadas aí nas características do fruto do Espírito, a salvação. É a longanimidade e também a benignidade. O que significam? A longanimidade. O ato de ter paciência perante os problemas de injúrias é caracterizado pela longanimidade. A sua paciência, a maneira como você reage às injúrias, a maneira como você reage, né, diante dos comentários. Então, de que maneira você reage diante dos conceitos a seu respeito? Então, quando nós agimos de forma a abençoar as nossas vidas e abençoar a vida das pessoas, né, a nossa reação vai expressar, né, a paciência e a nossa longanimidade. E benignidade é o ato de fazer o bem, ou melhor, fazer o que é moralmente correto. Isto é caracterizado pela benignidade. Não é simplesmente fazer o bem, mas é fazer o que é moralmente correto. São importantes significados destas duas palavras que aparecem aí nas características do fruto do Espírito. Algo importante que a gente precisa trazer a você, meu querido irmão, querida irmã, querido estudante da Palavra de Deus. Pensa, eu queria ter aqui em minhas mãos uma laranja, não é? Uma fruta, qualquer que seja. A fruta é uma só. Eu vou usar a laranja porque eu gosto deste significado usando a laranja. A laranja ela tem a sua casca, tem aquela membrana, tem os caroços, os favos, o caldo, as membranas que dividem os favos, os gomos, né? Os gomos. Ou seja,
Você tem em suas mãos uma laranja, mas ela tem as suas características. Ok, é isso. Você tem a salvação, e a salvação tem as suas características. E aquele que não tem a salvação, que é dominado pela carne, tem as suas características. Ele tem a corrupção, está corrompido espiritualmente. E a corrupção se manifesta com as suas características. Mas você é salvo por Jesus. E se você ainda não é, em Cristo você precisa ser salvo, para que você tenha também em si, né, as características do fruto do Espírito. Então, amados, é relevante observar que as características do fruto do Espírito já estão plantadas no salvo. Você que é salvo em Cristo Jesus, não tenha dúvida, todas essas características que aí estão, o amor, a alegria, a alegria. Pastor, como é que eu tenho alegria diante de momentos difíceis? É a alegria da salvação, é a alegria da presença do Senhor. A paz, a bondade, a fé, a esperança, a mansidão, a temperança, o domínio próprio, a benignidade, a longanimidade, já estão em você. Então, como entender? Como entender se eles já estão em mim? Estão para ser relevante. É necessário que cada crente, então, permita. Aqui é que está a questão. Nós somos dotados de vontade própria, né? De livre-arbítrio. Então, o desenvolvimento da característica do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa atuar, ele, como pessoa, ele respeita a sua liberdade de permiti-lo atuar ou não. Então, é necessário que você permita ao Espírito Santo do Senhor a sua ação, desenvolvendo estas características reveladas nas suas atitudes, isto é, para que, de forma determinante, o fruto do Espírito se oponha ao fruto da carne. Quando você tem o fruto do Espírito atuante na sua vida, com estas características, você vence a vontade da carne. Isto, querido irmão, querida irmã, para que a vida de santidade do crente seja gerada no seu interior. Este é um grande objetivo desta lição de número 11. Que cada um de nós possa permitir uma vida de santidade na presença do Senhor, que agrada ao Senhor. Assim, como diz Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 13, chegar à unidade da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, queridos, quero concluir a lição de número 11, dizendo que nas lições anteriores, nós aprendemos sobre as manifestações do Espírito Santo no Velho, no Novo Testamento, na igreja, na vida dos crentes no passado. Nós aprendemos que o Espírito Santo é que capacita a igreja. Aprendemos sobre a operação soberana de Deus na entrega livre do dom espiritual, que é a salvação, e dos dons para o aperfeiçoamento espiritual da igreja, para o serviço cristão e edificação do crente na igreja. É o que temos aprendido até esta lição. Aprendemos sobre a necessidade, então, e aí está a lição de número 11, de, tendo o fruto do Espírito Santo, porque você é salvo em Cristo Jesus, desenvolvê-lo com suas características para o aperfeiçoamento da sua vida e você ser instrumento também para ajudar outros irmãos na sua edificação. Enfim, o dom do Espírito está relacionado com o que possuo. E o fruto do Espírito fala daquilo que torna. Então, você possui a salvação, o dom do Espírito. E você se torna dirigido pelo fruto do Espírito, a salvação por meio do Espírito Santo, manifestando as características
daquilo que você se tornou, um homem e uma mulher salva em Cristo Jesus. Vamos orar? Que Deus nos abençoe, né? E que possamos estar prontos a permitir o Espírito Santo do Senhor a desenvolver cada uma destas características do fruto do Espírito em nossas vidas. Ó Deus, muito obrigado por esta oportunidade de ensino da palavra. E permita-nos, ó Pai, a que sejamos dirigidos pelo Teu Espírito, que habita em nós, a desenvolver em nosso coração e transmitir através de nossas atitudes as características do fruto do Espírito em nós. Oramos agradecidos, em o nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão, e até a lição de número 12. Deus te abençoe.